Bom dia. Neste dia especial eu quero mandar um abraço e cumprimentar todas as mães. Minha mãe, Dona Clara, no alto dos seus 82 anos e graças a Deus, gozando de saúde. Um abraço, minha mãe. A mãe dos meus filhos, a Edna, que Deus continue abençoando essa parceira sempre presente. E também a mãe da minha netinha, Laís, que Deus abençoe. A todas as mães da igreja, a todas as mães do Brasil, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E também uma homenagem a todas as mães que já não se encontram mais conosco, que já partiram, mas deixaram saudades e deixaram as boas lembranças do quanto são importantes nas vidas dos seus filhos. Então, a todas as mamães, parabéns, que Deus as abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Igreja, nós estamos há vários dias nessa chamada quarentena, neste isolamento social, devido à pandemia que assola o Brasil e o mundo. Sabemos que são tempos de reflexão, são tempos difíceis, mas são tempos também de restauração, tempos de refletirmos, tempos de buscar a presença do Senhor, de fazer com que a palavra do Senhor se torne mais viva em nossas vidas. Nós precisamos aproveitar este tempo para refletirmos sobre tantas coisas e aquilo que realmente possa ter valor em nossas vidas. Ontem eu recomendei nos grupos da igreja um filme que eu assisti, que eu gostaria de recomendar. Este filme chama Guerra Interior. Conta a história de um homem que está deixando a sua esposa e se trava dentro dele um grande conflito entre as partes que compõem a pessoa, o coração, a mente, a vontade, a memória, a emoção, a consciência. Então vai demonstrando ali como que estas coisas acontecem no interior da pessoa. É um filme que eu recomendo assistirem e refletirem também sobre as coisas que realmente vale a pena e o resgate de algo muito importante na nossa vida, que é o primeiro amor. Que aqueles que têm oportunidade possam procurar no YouTube, chama Guerra Interior, e assistir. Pode assistir pelo computador, pelo smartphone, ou se sua televisão tiver o recurso, também pode assistir pela televisão, através do YouTube. Eu assisti ontem e eu achei um filme muito importante para refletirmos, principalmente sobre os valores da família. Então, que aqueles que tiverem oportunidade possam estar assistindo. Queridos, hoje na leitura de hoje nós terminamos de ler no livro de Esdras. Então, nos últimos 3 dias, fizemos a leitura de Esdras, e é um livro muito interessante na Bíblia, porque fala do retorno do povo de Israel para a sua terra em Jerusalém. A princípio, através do decreto do rei da Pérsia, Ciro, que decretou que o povo de Israel, que estava no cativeiro, retornassem para a sua terra e reconstruíssem o templo e reconstruísse a cidade. Mas ali não foi sem oposições, sem adversidades, se levantaram inimigos para tentar barrar, mas ali eles, motivados pelos profetas, eles conseguiram reconstruir e restaurar também o culto, restaurar a santidade,
restaurar o serviço a Deus. E é interessante observarmos que isto aconteceu após 70 anos no cativeiro. Eles permaneceram na Babilônia durante todo este tempo e surgiram nesta época muitos falsos profetas para que eles retornassem para Jerusalém, que era chegado o momento, e o povo ficava muito confuso diante de tantos falsos profetas, tantas profecias. Mas um profeta que recebia verdadeiramente a palavra do Senhor, profeta Jeremias, enviou uma carta para eles, para que na terra do cativeiro eles plantassem, construíssem casas, casassem, tivessem filhos e netos, porque eles precisavam se fortalecer para retornarem no tempo devido à sua terra, que eles buscassem a paz da terra onde eles estavam no cativeiro, porque a paz daquela terra representaria também a paz para eles. Então, foram 70 anos, passou praticamente uma geração e muitos nasceram, e pouquíssimos dos que foram no início para o cativeiro retornaram para a terra amada, a terra prometida, a terra deles, a terra de Jerusalém. Pouquíssimos. Então, voltou praticamente uma nova geração para tomar posse daquela terra que Deus já havia dado a eles na antiguidade. Mas isso nos ensina muitas coisas para os dias de hoje. A palavra do Senhor nos diz que nesta terra nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. A nossa mansão, a nossa terra, são aqueles que nós aguardamos. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós somos cidadãos dos céus. Hoje, o reino de Deus ele não é presente fisicamente em nosso meio, mas ele está dentro de nós. Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência visível, como que se dissesse está aqui ou ali, mas o reino de Deus está dentro de vós. E ele nos ensina a orar desta maneira: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso significa que o governo de Deus precisa estar dentro de nós. Eu até costumo dizer que isso é o significado, é o conceito de arrependimento, que é uma mudança de governo, quando o nosso eu, a nossa vontade própria, deixa de dominar as nossas vidas, deixa de governar as nossas vidas, para que venha o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do reino celestial, venha e assuma o governo da nossa vida. Então, o arrependimento é uma mudança de governo. Quando Jesus vem e assume o reino, o senhorio em nossas vidas. Ele é Salvador, ele é Mestre e ele é também Senhor. Contudo, queridos, nós habitamos aqui nesta terra. Nós somos cidadãos aqui também desta terra. Nós vivemos em um mundo, nós fazemos parte de uma sociedade em que habitamos em uma cidade, em um estado, em um país. E nesse país nós estamos sujeitos às leis deste país. Estamos sujeitos a pagar tributos e honrar as autoridades que estão constituídas sobre nós. Não significa, porém, que temos que ser subservientes e obedientes a leis que contrariam as leis de Deus. Porque por nenhuma lei que se promulgue, nós vamos negar o nome do Senhor. Nós vamos deixar o nosso Deus. Porque seremos cristãos e dispostos até mesmo a sofrer, a perder muitas coisas, mas não negaremos o nome do Senhor. Se observarmos a história do povo de Israel, ou melhor dizendo, do povo de Deus, a igreja no Novo Testamento,
veremos que foi um povo que sofreu desde o início. Se você estudar minuciosamente a palavra do Senhor e no livro de Atos, vamos ver como que os apóstolos e os primeiros cristãos sofreram por causa do nome do Senhor. Muitos foram perseguidos, foram presos, foram mortos por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Poderíamos aqui citar vários nomes, mas provavelmente você já conheça alguns deles. Mas o que eu quero dizer com isto é que nós, como cristãos, precisamos ter postura de cristãos neste mundo e nesta sociedade. Podemos até ter uma visão política, podemos ter uma atividade política, isso não é errado, desde que mantenhamos a nossa integridade, honestidade, fé e bom testemunho em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos são chamados para isto, para ocuparem cargos políticos. Encontramos isto no Velho Testamento, encontramos isto no Novo Testamento, de homens e mulheres que assumiram posições políticas e ali exerceram um papel muito importante em prol do reino de Deus, em prol de um bom testemunho e até mesmo para ajudar a igreja em situações difíceis. Então, que Deus abençoe esses homens e essas mulheres que ocupam cargos públicos, desde os vereadores, deputados estaduais, federais, governadores, prefeitos, presidente da República, que a graça de Deus esteja sobre as suas vidas para que possam reger, não segundo as suas próprias vontades e interesses, mas segundo a vontade do Senhor. Mas olhando para o outro aspecto da igreja, os cristãos comuns, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, precisamos saber que em Cristo nós somos livres. Mesmo que nos seja imposta alguma regra, alguma lei, nós somos livres em Cristo Jesus, para servir ao Senhor, para fazer a vontade dele. E o que é mais importante, propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a despeito de quaisquer obstáculos, porque nada pode impedir a palavra de Deus. Paulo, quando ele pede oração ali na igreja de Éfeso, ele diz: orem por mim, que sou um preso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava preso por causa do nome do Senhor, mas ele diz: a palavra do Senhor não está presa. Porque Paulo, mesmo em prisões, ele escrevia cartas, ele conversava com outros presos e até mesmo os guardas que estavam ali para cuidarem dos demais presos, eles ouviam a palavra do Senhor. Um exemplo muito interessante é quando ele estava preso em Filipe e ali ele, juntamente com Silas, perto da meia-noite, louvavam ao Senhor. E a situação deles era muito difícil, porque eles estavam amarrados em um tronco e as suas costas estavam todas feridas pelas chicotadas que eles haviam recebido. Mesmo assim, eles adoravam ao Senhor. E houve um terremoto ali naquele lugar, todas as correntes se quebraram e o carcereiro apareceu ali para ver o que estava acontecendo. Quando ele viu que os presos estavam soltos, ele pegou a espada para se matar, porque ele poderia ser morto no dia seguinte, ele teria que responder por aqueles presos. E Paulo disse: espere, não faça isso, porque estamos todos aqui. E aquele carcereiro pergunta: que farei para ser salvo? Então Paulo lhe responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E o carcereiro acolheu Paulo em sua casa e durante toda aquela noite falou à sua família, de modo que o carcereiro e toda a sua família creram e foram batizados naquela mesma noite. Então, a influência, o testemunho, a propagação do Evangelho do Reino de Deus, ela não encontra paredes, ela não encontra obstáculos.
Pelo contrário, ela faz pontes, ela faz interligações em todos e quaisquer lugares. Então essa é a nossa função, o serviço de fazer discípulos. Jesus disse: ide fazer discípulos. Então nada pode impedir isto. Mesmo que possamos estar impedidos aí de alguma forma de encontrar, de relacionar-se pessoalmente, mas nós temos os meios para isto. Nós temos os telefones, nós temos as redes sociais e podemos nos comunicar com as pessoas. Eu quero animar os irmãos a praticarem isto também. Quais são os seus círculos de influência? Aproveite, poste alguma coisa sobre o Evangelho de Cristo, ligue para as pessoas, ligue para os seus amigos, e quem está trabalhando, quem está exercendo alguma atividade, ainda que de modo precário, não se esqueça, você é um discípulo de Cristo e a nossa principal missão nesta terra é fazer discípulos, é ir e anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Que possamos ter isso firmemente gravado em nosso coração. E que haja o que houver, venham as situações que vierem, nada poderá impedir a Igreja do Senhor, porque a Igreja já nasceu na adversidade, e se pensarmos também nos milhões de cristãos que vivem ou já viveram em países islâmicos, em países comunistas, que ali eles são proibidos de expressar publicamente a fé. Mas isso não detém a igreja. Isso não impede que vidas ouçam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam salvos e a igreja seja edificada. Jesus disse que passamos por aflições, possamos passar por tribulações. As coisas que vierem, meus amados irmãos, estejam firmes em Cristo e preparados para isso. Cuide cada um da sua própria vida. Às vezes nós ficamos julgando os outros, às vezes nós ficamos preocupados com os outros e esquecemos de que nós temos que prestar contas, cada um diante de Deus. E é assim que nós precisamos estar diante do Senhor, com os nossos corações lavados, puros, a nossa mente renovada pela palavra de Deus, para nos encontrarmos com o Senhor, seja em qualquer situação, seja através da morte, seja através do arrebatamento da igreja, mas que possamos perseverar até o fim. Jesus disse que os últimos tempos seriam difíceis, que o amor de muitos iria esfriar, que a iniquidade seria tamanha sobre a terra, mas que ele abreviou este tempo por causa dos escolhidos. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então você está destinado a isto, a perseverar até o fim e alcançar a salvação. Não deixemos, portanto, de orar, de clamar, de buscar ao nosso Deus, seja por si, seja pela sua família, seja pelos seus amigos, conhecidos, demais familiares, seja pela igreja do Senhor, pelos líderes do Senhor, que tenham a visão do reino de Deus correta, e orarmos pelo nosso país, pelo nosso presidente da República, pelos governadores, pelos prefeitos, por todas as autoridades instituídas, para que caia sobre eles o temor do Senhor. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a sua igreja e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, tenham todos um domingo abençoado. E se você está junto aí com a sua mãe, aproveite para abraçá-la bem forte. Se a sua mãe não está aí perto de você, ligue, converse de alguma maneira e envie aquele beijo, aquele abraço, porque as mães são merecedoras. E você que já não tem mais a sua mãe aqui, faça uma homenagem a ela de alguma forma, com uma lembrança agradável de tudo aquilo que ela foi e representou para você. Deus abençoe, fiquem com Deus.